aproveitar a oportunidade e saudar os nossos irmãos de fé, Jean, Tiago e Eduardo, que estão aqui conosco, nos honrando com a sua presença, participando dessa live. Mestre Kiberi, como sempre, a sua bênção. Aranauã a todos. Uma boa tarde. Hoje, domingo, dia 10 de maio, é a nossa terceira live. Hoje, no Dia das Mães. Nós, mais uma vez, nos reunimos para poder falar sobre a Umbanda Iniciática, a Ordem Iniciática do Tríplice Caminho, dando sequência a essas lives, com a participação, mais uma vez, que muito nos honra do Senhor, nosso dirigente, nosso mestre, que, por meio dessa live, permite que nós possamos conhecer um pouco mais sobre a nossa vivência, aquilo que acreditamos, aquilo que fazemos, enfim, sobre a Umbanda Iniciática que vivenciamos. Nós, no começo da nossa primeira live, tivemos a oportunidade de falar sobre o início das coisas, como as coisas começaram, de onde surgiram. Falamos acerca da pessoa do mestre Apacane, o fundador da Umbanda Esotérica, da Escola Esotérica da Umbanda, sobre os seus ensinamentos, sobre a escola que ele criou, sobre o seu legado, sobre como o senhor conheceu o mestre Apacane, as oportunidades, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, que o senhor esteve com ele. E na nossa segunda live, domingo passado, tivemos a oportunidade de ouvir do senhor como se deu o contato primeiro que o senhor teve com o mestre Arapiaga, discípulo do mestre Apacane. Então, o senhor falou como o senhor conheceu, qual foi o contexto, como se deu o início. Está dando um breve delay, né? É a conexão. Às vezes nós temos algumas oscilações por conta da conexão. Mas nós ouvimos do senhor como que o senhor conheceu o mestre Arapiaga, como que se deu o início da sua jornada iniciática. E agora, nessa terceira live, nós gostaríamos de saber do senhor como é que foi o momento de criação, de fundação, como se deu, em que contexto se deu o surgimento da Ordem Iniciática do Tríplice Caminho que o senhor hoje dirige. As pessoas gostariam de saber como que surgiu essa ideia, como é que isso foi concebido, essa ideia, esse projeto, como é que isso se materializou. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco nesse terceiro encontro nosso, exatamente como é que isso foi conduzido, esclarecesse para todas as pessoas que nos assistem. Benção, Guilherme. Benção, meu pai. Garanti. Benção a todos os filhos da Casa dos Sete Ondas. Benção àqueles amigos que estão nos acompanhando. E agradeço a oportunidade de falar aqui. Eu gostaria, antes de adentrar aquilo que você acabou de falar, Guilherme, Sim, eu gostaria de dar duas palavras. Uma, não, mestre. Apesar de não ser, para nós, o valor do Dia da Mãe, do Dia das Mães, eu preferia pensar que todos os dias são os dias delas. Obviamente que, para algumas pessoas que não convivem com as suas mães ou vivem distante, aproveita esse dia para se reunir. Ótimo. Eu, infelizmente, perdi a minha mãezinha em novembro do ano que passou, E apesar que ela já estava com 95 anos, mas era uma senhora, e você bem o conheceu, Guilherme? Sim. De extrema energia, lucidez, uma pessoa espirituosa. Fazíamos reuniões, por ser filho de
de ter 10 irmãos, fazíamos reuniões quinzenais na casa dela ou na casa de um dos cunhados, porque eu tenho 7 irmãs, então eu tenho muitos cunhados. E nos era muito prazeroso esse momento. Tê-la do nosso lado, em conversa, fazer parte da família, dessa família, e aqueles amigos que eu levava lá, ou filhos de santo que eu levei lá, e são amigos também, desfrutaram do almoço, desfrutaram do carinho dela, do amor que ela sempre teve por todos. Então, só agradecer, deixar registrado esse momento, parabenizando a todas elas, aquelas que fizeram muito por seus filhos, aquelas que vão fazer ainda, né? Tem pessoas agora ganhando neném, coisa assim, mas eu deixo o meu preto de alegria, de amor e de generosidade delas em relação a nós. Meu segundo tema, segunda lembrança, eu vou chamar assim, é a respeito da questão da pandemia, a questão do coronavírus, o Covid-19. Eu sei que muita gente vem falando na internet. Os terreiros estão falando sobre a pandemia, sobre não sair, sobre os cuidados a serem tomados. O povo de santo precisa ser esclarecido sempre. O povo das religiões afro-brasileiras precisam ser esclarecidos sempre. Vejo que alguns terreiros assim buscam essa informação e eu procuro lembrar, não fazer de uma live que demora tanto tempo, muitas vezes. Se eu falar do coronavírus, vocês vão achar que estou dando aqui de um jornal nacional, um jornal enfim, que falam exaustivamente a respeito e muitas vezes não sabemos com quem está a verdade plena. Eu só sei que a verdade. Tá, desculpe aí, só ajustando o som. Falava eu que eu só sei que essas coisas estão acontecendo e nós precisamos atentar para uma determinada situação. Eu procuro atender pessoas dentro do possível, no terreiro, obviamente não expondo nem a pessoa, nem a mim e nem aqueles que me acompanham nesses atendimentos. Tem pessoas que têm urgência em determinadas coisas e eu estou procurando, dentro do possível, assim, ajudá-las. E tenho semanalmente ido ao terreiro. Obviamente, precisamos iluminar as nossas coisas, né? Precisamos colocar os assentamentos devidos, sejam para que banda for. E nesses momentos todos, nós tivemos a oportunidade, todas as semanas, de notar um grande movimento. Um movimento espiritual, onde seres ou vão até lá e sentam nas cadeiras apenas para tomar um fôlego, uma defumação, enfim, um local onde está assentado determinadas coisas e que, como os outros terreiros, são pontos de luz no planeta. Então, esses seres que vêm a trabalho passam por lá, recebem aquelas coisas e são assessorados pelas entidades que lhes dirigem e saem para o trabalho. Quero alertar o seguinte:
nesse momento de muitas mortes, e muitas mortes não só no Brasil, no mundo inteiro, ou seja, não tem um local que podemos dizer esse não tem, não teve, ou não terá, né, esse problema da pandemia. Mas não podemos esquecer de uma situação. Esse grande desencarne, talvez os kardecistas, os espíritas, iriam falar de o desencarne coletivo, coisa assim, mas numa situação dessa, que o vírus afeta a qualquer um. O vírus afeta brancos, negros, amarelos, vermelhos, independente de qualquer coisa, totalmente diferente de uma guerra, quando fala em desencarnes coletivos, porque guerras muitas vezes são regionais, são em determinado local do planeta, e hoje nós enfrentamos o planeta inteiro com essa dificuldade. Se ele está com essa dificuldade, os espíritos que aqui trabalham, os espíritos, sejam eles carnados ou desencarnados, estão lidando com uma grande quantidade de energias livres. Para quem não sabe, energia livre é aquela que, quando a pessoa morre, obviamente o corpo vai voltar para o seu local de origem, que é a Terra. Mesmo aqueles que vão ser cremados, enfim. Aquelas energias que eles tinham até então no corpo e que são dissipadas através desse trânsito da morte, elas precisam obedecer um determinado arranjo que tem entidades mistas nesse assunto, que aqui não vou citar, mas para aqueles que sabem, sabem. Os que não sabem, precisam saber disso que eu estou falando. É um número grande para tudo isso. Acredito eu que não vão conseguir ter toda essa situação, além de cuidar, os seres carnados, de cuidar dos vírus, os desencarnados estão cuidando daqueles seres, daquelas energias que o corpo que foi deixado está liberando. Sim. Então tenhamos muito cuidado em determinadas coisas, porque essas energias estão na atmosfera, tem seres que se aproveitam dessas energias, devemos ter cuidado com todos esses aspectos. Sim. Não é por simplesmente falar, olha, passe álcool gel, que o álcool gel não vai adiantar. É uma outra, eu estou falando de uma outra situação. Outros aspectos. É óbvio, porque eu falei, vai gerar mais pânico em algumas pessoas? Não. Não. Eu só estou falando sobre uma situação que nos é semanalmente propiciada e não vem através de canais de televisão, mas sim de vivência em loco, né? Dessas situações e da situação do terreiro. Quando a gente vai ao terreiro e observa essa grande massa de espíritos que estão sendo direcionados para um local adequado para tratamento, um local e que são conduzidos por essas entidades. Bom, sim, eu queria deixar aqui falado essa situação, porque as pessoas às vezes nos perguntam por que nós estamos falando sobre o coronavírus. Certo. E eu estou aqui falando que semanalmente, diariamente, nós lidamos com essas coisas. Diariamente. Ou seja, então eu acho que entre o falar e o fazer,
existem dois momentos. Tem o Sim, momento de falar e o momento de estar fazendo, sim, certo? E nós certo. procuramos, dentro do conhecimento espiritual, nós estamos procurando deixar ambientes propiciatórios para que isso aconteça. Bom, Mestre, se o senhor me voltando a... permite, Pois não, pode, fale. aproveitando o gancho do senhor, até para que o senhor possa também descansando um pouco a fala, né? Que nossas lives, elas pelo menos a Demorado. última, acabou durando 1 hora e meia, né? Acho importante destacar esse ponto. Muitas vezes nós, na condição de encarnados, nos esquecemos do trabalho que é feito na outra realidade, no outro plano, né? No plano dos desencarnados, no astral, né? Então, o trabalho astral que está sendo realizado, né? Como falamos costumeiramente, valendo-nos dessa expressão. Então, existe uma contraparte. A espiritualidade ela não age somente, né? Não favorece somente os seres encarnados, mas também age em favor dos seres desencarnados. Inclusive, nós sabemos que o número de seres desencarnados que são assistidos é muito superior ao de encarnados, né, durante os ritos. Então é importante que a gente sempre mantenha em mente, né, que o trabalho dos terreiros, centros, cabanas, tendas, choupanas, centros espíritas, enfim, independente da denominação, onde existe a espiritualidade superior trabalhando e atuando, existe esse trabalho nessa dupla realidade, né? Realidade encarnada e desencarnada. Outra questão que eu queria aproveitar para esclarecer é que os atendimentos todos a que o senhor se referiu não são as giras, né, os ritos públicos que nós realizávamos, né, e que, Exatamente. como todos, paramos em decorrência dessa pandemia, Sim, atendendo às recomendações dos órgãos sanitários. São atendimentos emergenciais, espirituais e individuais que são realizados pontualmente pelo senhor, né, sim. levando sempre em conta todas as normas de segurança determinadas pelos órgãos sanitários competentes. Tá? Meu pai, o senhor queria falar mais alguma coisa com relação a essa questão do coronavírus ou o senhor já quer adentrar na questão Eu acho que da a gente deve adentrar para não, porque o tempo urge, né? tempo Então, urge? eu espero que não seja assim muito alongada, né, a nossa conversa, apesar que eu tenho recebido vários telefonemas dizendo que não, as pessoas não sentem coisa assim, mas na verdade é bom a gente diminuir um pouco o tempo devido Sim. aos afazeres de todos. Apesar de ser domingo, escolhemos um dia que teoricamente a pessoa está dormindo no sofá, né? Ou, né, principalmente nessa época de pandemia, né? Realmente é uma coisa que facilita de certa maneira. Mas você me perguntava a respeito da questão do surgimento do nome, por que disso? Tríptica. Isso, Tá, então, isso. como eu expliquei na live anterior, depois de um bom tempo, a Umbanda esotérica praticada pelo Pai Rivas, o mestre Arapiaga, o nosso mestre, durante um certo tempo, obedeceu uma certa configuração, depois chegou a Umbanda Iniciática, eu vou pontuar isso, até um determinado momento, onde começaram a surgir outros ritos. Mas volto um pouco no tempo e digo para você o seguinte, Cananti e os amigos. Eu falei que eu adentrei na ordem em 79, em 80 saímos da Lord Cochrane, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, para o bairro da Água Funda, em São Paulo. Isso eu citei. Em 83, em abril de 83, eu recebi a iniciação primeira. 3 anos depois,
veio o Caboclo Sete Espadas e trouxe as coisas do Tríplice Caminho. Curiosamente, 3 anos após essas minhas coisas. Quando o Caboclo Sete Espadas chegou, e eu falei o rito passado, a live passada, Sim. ele adotou uma série de doutrina, de posicionamento, disciplinando a todos uma série de coisas que ele queria implantar. Uma delas foi desde o Amaci, que ele implantou de uma forma em questão de horários, enfim, tinha toda uma coisa diferente que é o Amaci que o pessoal está acostumado, né? É feito na cabeça? É feito na cabeça. Foi feito na cabeça? Foi feito na cabeça, com ervas. Tá. A questão do Tríplice Caminho, no meu caso, foi uma coisa muito, muito forte, porque eu vivenciei muito isso. Óbvio. Vivenciei as coisas esotéricas, da Umbanda esotérica, mas que nunca deixou de acompanhar esse processo. Deixar claro, né? Sim. Assim, vai parecer que, nós largamos a Umbanda esotérica e passamos pela... Não. Era uma coisa só, uma coisa que acompanhava, era só produto de novas incursões no mundo espiritual. Sim. Eu já fiz que eu falei a live passada que existiram rituais que eram chamados de axé, que nós tivemos um primeiro momento de conhecimento dos africanos, né, do povo africano, e depois partiu para um conhecimento dos povos indígenas, do vermelho, como eu citei a live passada. No caso específico do Tríplice Caminho, depois que o seu Sete Espadas veio, fez os rituais, nos ensinando uma série de coisas, chegou um determinado momento dos atendimentos. Como aconteciam esses atendimentos? Qual foi a mudança que essa entidade trouxe nesses atendimentos através da doutrina do Tríplice Caminho? Nós podíamos notar, como eu falei, do yantra, dos movimentos, das posições, dos sons, através dos mantras, enfim. Ele começou a adotar vagarosamente, paulatinamente, gradativamente, eu prefiro assim, gradativamente, essas posturas conosco e com o público que chegava para ser atendido. Então, num determinado instante, as crianças, quando vinham, começavam a atender de joelhos. Elas sentavam, faziam médio, se ajoelhar e sentavam em cima das pernas, como vamos dizer assim, né? Era o mesmo movimento que a gente fazia para os senhores do início, ao fazer as leituras, ao fazer as preparações dos yantras e dos mantras, fazíamos isso com a criança. Como o caboclo, que ficava ereto, como sempre ficou. Como o preto velho, que ficava sentado, só que, num determinado instante, na Umbanda iniciática, ele passou a sentar como se na posição, se fosse lá para os hindus, budistas, na posição de lótus. Né, que com as pernas cruzadas. Pernas cruzadas, flor de lótus. E tinha a ver com as coisas do Senhor da Sabedoria, o Senhor da Luz, né? Sim. Enquanto que ele era a luz, o caboclo era o movimento e a criança era o som. Bom, todos já sabem sobre esses aspectos. Que esse momento teve me causou uma grande impressão, e eu estava ali fazendo algo que eu tinha certeza que eu tinha que fazer aquilo, junto com o mestre.
Tanto é que acompanhei em todos esses momentos essas aplicações. Quem ficava lá para fazer a macia? 4 pessoas. A preparação dessas coisas primeiro era, que eu já falei, eu, a Sandra, que foi minha ex-esposa, de nome Oyamara, a Célia Garbim Oribacian, nome iniciático, e o Marcelo, que não é o Marcelo, filho do mestre, Marcelo do filho carnal, Marcelo, que era filho do Ézio, que estava se preparando às coisas da iniciação, enfim, era moço. Hoje ele é um cirurgião, se não me engano, no Hospital São Paulo, e ele se desligou há muito tempo, ele se desligou em 89. Bom, voltando ao assunto do Tríplice Caminho, como eu falei, aquilo me causou além das impressões, algo que a minha entidade tinha um trabalho específico com os seus 7 espadas. Os seus 7 ondas sempre teve um trabalho específico com os seus 7 espadas. Não foi diferente. E se o cavalo dele tinha... Se ele tinha isso, o cavalo dele não era diferente também. Aí eu fui entender por que o mestre insistiu que o nome fosse esse. Então, a escolha do nome não partiu do senhor, foi o mestre Arapiaga que... O mestre Arapiaga, e eu vou contar como. Em um determinado instante, eu preciso falar essa questão, porque quando o mestre foi para Itanhaém, montando vários terreiros, naquele mesmo período, eu fui fazer uma operação bariátrica, porque eu tinha ganhado muito peso e precisava ter um corpo mais leve para poder continuar minhas coisas. Optei pela operação bariátrica e perdi muitos quilos rapidamente. Vocês estão ouvindo da minha boca. Vocês não estão ouvindo de alguém de outra pessoa. Vocês estão ouvindo da minha boca o que aconteceu. Naquele exato momento, devido a eu perder muita massa muscular e não ter tomado as vitaminas adequadamente, me causou um problema neurológico na minha parte esquerda, inicialmente, uma dormência. Essa dormência me pegou a perna e o pé, que era o chamado síndrome do pé caído, que o pé cai e você não levanta o pé. Então, para eu poder andar, eu tinha que jogar a perna. Naquele momento, o mestre estava tendo gira costumeiramente no Ilhéus Oca, com o candomblé de caboclo. Ele tinha giras lá de umbanda, esotérica, e dizia que a questão do candomblé era uma coisa mais difícil, porque não era uma coisa semanal. E nem todos participavam. Só participavam quando ia ter algum rito que é chegada do orixá, coisa assim, e que ele foi ajustando, porque ele sempre foi da ideia que a Umbanda pertence a um dos 3 núcleos, que ele chamou de núcleos duros, que era o núcleo duro da Umbanda, o núcleo duro das encantarias, e dos candomblés. O núcleo duro do candomblé. Sim. 3 aspectos. Eu me afastei devido a estar em São Paulo e ter que fazer uma série de fisioterapia. Me afastei, e neste afastamento eu vi que eu seria mais útil fazendo aquilo que eu vim fazer. E falei isso para ele.
me sentia mais útil trabalhando, tendo um terreirinho aqui em São Paulo, trabalhando os atendimentos como na Umbanda esotérica, como na Umbanda iniciática, como assim eu vim fazer durante muitos anos, muitos atendimentos. Afinal, já estava com ele, naquele momento, há 40 anos. Vivendo tempos diferentes, momentos diferentes, mas Sim. sempre vivendo as coisas da Umbanda esotérica. E vou falar por quê. Depois que passou, que iniciou essa questão da Umbanda do Tríplice Caminho, em 2000, o mestre começou a adotar rituais diários na semana. Então, sim, existia rito na segunda, rito na terça, rito na quarta, rito na quinta, rito na sexta e rito no sábado. Na Umbanda de segunda-feira, se não me engano, era Umbanda traçada. Se não me engano aqui, se não me falha a memória. Depois ele fez, na terça-feira, Umbanda Molocô, que era uma Umbanda com aproximação mais nas coisas do culto afro. Culto afro, candomblé. Na quarta-feira existia os ritos de Exu. Da Quimbanda. Na quinta-feira existia o rito de Umbanda esotérica, aos Sim. moldes do Pai Mata. Dia que ele separou os iniciados e deixou para que eu fizesse. Da Umbanda. O senhor conduzisse o rito de quinta-feira. Aqueles Sim. iniciados, meus irmãos iniciados da época, podem comprovar isso. Esses podem comprovar isso. Na sexta-feira, ele fazia o rito da Umbanda dos Tríplice Caminho, rito onde as entidades incorporavam daquela maneira que eu falei, e no sábado era um rito do Tríplice Caminho, mas só feito com mantras, som. Tinha o pessoal que tocava desde aqueles o derbaque, que já fugia as coisas da Umbanda tradicional, que era os atabaques. Já Sim. fugia, ou seja, ele tinha eram outros instrumentos. Outro viés. Ou seja, Sim. então ele fez isso antes de se mudar lá para Itaém. Em 2000, isso ainda. Então, nós fomos participando todas essas coisas, era algo... No primeiro momento, ele falava, deixava as pessoas que tinham mais afinidade com outro de vir. Mas a gente não tinha como fazer isso. Obviamente. Os iniciados não tinham como fazer, tinha que vir todos os ritos, porque precisava daquele corpo, e precisava do corpo mediúnico. Corpo mediúnico presente. Enfim, Sim. E aquilo foi acontecendo. Isso foi em 2000. Eu estou falando de 20 anos atrás, né? Em suma, eu mexia com banda esotérica, eu estava na Umbanda iniciática. E o senhor, além, se me permite, mestre, além do rito de quinta-feira, na ordem, né? Eu tinha isso. E o senhor ainda... participava dos ritos do Tríplice Caminho. Sim. Que era feito pelo mestre. Sim. E o senhor também conduzia uma casa que trabalhava com Umbanda esotérica. Vou voltar um pouquinho nisso. É tanto assunto, né, que a gente tem que... A gente só estou localizando as pessoas no tempo e espaço dessas coisas. Costume de pegar o óculos, né? Mas eu, para enxergar aqui perto, eu tenho que tirar o óculos, senão eu não enxergo nada. Não enxergo a tela aqui, né? Isso foi em 2000, mas, dando sequência a determinadas coisas, eu falei, em 98, chegaram até nós pessoas
de Brasília, para quem não sabem, que estão me vendo aqui, estão me vendo numa tela, eu e o Guilherme, o Cananti. O Cananti agora está lá em Brasília. Sim. O Cananti é de Brasília. É um filho de Santo Mil que veio daquele tempo, de 98, 99, 2000, 2001, 2002 eu Retorno a São já Paulo. estava aqui. Sim. Eu fui para chegar até nós duas pessoas querendo que a ordem iniciática assumisse os trabalhos de um terreiro em Brasília, a 60 quilômetros de Brasília, num condomínio chamado Condomínio Morumbi. Era uma chácara de 20 mil metros quadrados, onde eles tinham um galpão, vou falar assim, era como se fosse um galpão que eles montaram o terreiro lá tal e convidaram. E o mestre, naquele momento, isso lá em 98, no primeiro instante, essas pessoas estiveram na ordem e não quiseram momentaneamente aceitar os parâmetros que ia ser feito, que quem ia lá inicialmente era o Sidney, o falecido Sidney, que era um iniciado também, que o mestre falou, olha, você está afim de ir lá para levar as coisas? Porque esse primeiro momento era só isso. Era ver o que tinha lá, fazer uns despachos que tinha que fazer, porque o pessoal do terreiro estavam, que a gente chama em estouro. Eles tinham se juntado a um grupo, ou seja, é uma coisa que não é costumeiro para nós isso, mas era um terreiro que se juntou com outro terreiro, né, para poder tocar aquele terreiro lá em Brasília. Para nós não existe um corpo com duas cabeças. Então, invariavelmente, tinha que dar alguma coisa errada. E assim foi. Eles se afastaram daquele terreiro e foram até o mestre Arapiaga. Falou, olha, nós queremos aceitar. No primeiro momento, nós não queríamos aceitar, devido a uma combinação entre eles. E existia uma lei de salva para o sacerdote que ia lá, e eles, naquele momento, não aceitaram isso. Nesse segundo momento, o mestre me chamou, falou, eu quero que você vá para lá. E me apresentou a essas duas pessoas, que eram o Orlando e a Leila. E eu disse, depois de uma semana, 15 dias, não me lembro agora, eu fui conhecer Brasília junto com o Orlando. O Orlando esteve aqui em São Paulo, e me levou lá para Brasília para conhecer o terreiro lá. Orlando era, na época, o dirigente desse terreiro. Ele não queria mais, porque estava debaixo de muita coisa. Chegando lá, eu encontrei um grupo grande de pessoas, beirava 40 pessoas, e atendi aquelas pessoas, atendi essas 40 pessoas. Guilherme, naquele momento, não fazia parte. Eu cheguei na sequência. O Guilherme chegou na sequência, e que eu estava começando a preparar todo aquele grupo. Muitos deles, na primeira leva, saíram.
porque não queriam aquele contato. Saíram. Demonstraram resistência a mudanças. Ficaram, sempre existe isso, né? Em toda. Isso é normal. Nós, inclusive, no Pera Live falamos, né, que o Mestre Apacani, quando saiu da Pavuna, no Rio de Janeiro, e foi para o interior do estado, em Itacuruçá, né, Exatamente. a maior parte do corpo mediúnico do Mestre Apacani não acompanhou, porque não compreendia, e muitos não concordavam com aqueles novos ensinamentos que o Mestre Oxanã, né, que se apresenta como Pai Guiné da Angola, trouxe por meio da sua primeira obra, Umbanda de Todos Nós. Então, essas mudanças, essas adequações, de fato, elas ocorrem e são normais, são naturais. Bom, eu fiquei durante esse tempo em Brasília, indo quinzenalmente. Eu ia na sexta e voltava segunda de manhã. Na sexta-feira, eu atendia pessoas que os seus 7 ondas ou os seus 7 poeiras me pedia decorrente do rito público, precisavam ser atendidas porque precisava de um maior tempo para conversar, e nas giras a gente sabe que na gira é um pronto-socorro espiritual, né? Não tem essa condição, é como se fosse um pronto-socorro, né? A pessoa entra, imediatamente tratada dos efeitos que ela está vivendo, né? Está sofrendo, mas tem coisas que precisam de um maior tempo. E assim eu fazia. Às sextas-feiras eu vinha, atendia pessoas lá de noite, no final da tarde, ou no final até perto da tarde, até de noite, e chegava no sábado, fazia o atendimento com as entidades lá, né? Preto Velho, com Caboclo, com Exu, e nesse meio tempo, de 98 para lá, nós mudamos o templo lá, reconstruímos o terreiro lá. O terreiro tinha o templo tinha 10 por 25, nós subimos 4,5 metros de pé direito, para aqueles, quem sabe, de construção, ou seja, foi um trabalho da coletividade ali, nossa, né? Porque nós não tínhamos honorários, nós não tínhamos ganhos para poder bancar aquelas coisas. Então, o que a gente fazia? Ou vinha por meio das consultas com doações, porque lá tivemos que fazer poço artesiano, existia um poço lá, uma cisterna de 11 metros, tivemos que abrir um poço semi-artesiano, enfim. Mas isso é outra história. É só para vocês terem ideia que foi também um trabalho árduo. Voltava para São Paulo, aí durante a semana tinha aula, depois tinha gira com o mestre, enfim. Até o momento de surgir a ideia da Faculdade de Teologia Umbandista. A FTU. A FTU. Para aqueles que não sabem, que podem... Mas os primeiros documentos, como abrir esta faculdade? O caminho das pedras. Quais são os documentos para poder... Que o Ministério da Educação e Cultura exige daqueles que pretendem primeiro se credenciar perante o MEC, para depois conseguir autorização, para, por fim, conseguir o reconhecimento do curso perante o MEC. É um longo... Essa primeira documentação, Guilherme, eu obtive de uma pessoa que passou por atendimento comigo, e você conheceu, que era o José, de nome José, não vou falar aqui o restante do nome dele, mas que trabalhava num órgão público, no Tribunal de Justiça. Ele era secretário lá da pessoa responsável, eu não me lembro agora o nome, porque isso aconteceu em
20 anos atrás. Em 2001, 2000, eu não me lembro agora qual foi a data, Uhum. e ele trouxe todos os formulários e como deveria proceder. Óbvio que eu não ia poder fazer isso. Tinha que ser pessoas que estavam em São Paulo, e eu entreguei esses documentos ao mestre, e junto com o Roger, junto com a Leila, que estava em Brasília comigo, posteriormente, e outras pessoas, Taxanã, correr atrás desta questão da faculdade. Sim. De montar a faculdade. Ou seja, trabalho existia de monte a ser feito, né? Não se limitava ao rito, à gira. Eu continuei em Brasília até 2001, final de 2001. Voltei para São Paulo, continuei em Brasília porque eu prestava serviço para poder ter dinheiro para manter, eu prestava serviço no Ministério da Saúde. Fui contratado pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, porque elas têm um sistema para os governos, onde ela contrata o técnico que eles querem e o emprestam, no caso, ao Ministério da Saúde. Fiz também trabalho com os Ministérios do Esporte, e assim eu ia tocando minha vida. Para aqueles que não sabem, eu mexia sempre com designer gráfico, né? Como designer gráfico, como web designer, e assim eu ia tocando essas coisas. Fiquei em Brasília em 2000, o ano todo de 2000, e saí de lá nesse momento. Eu não me lembro quando foi a entrada do Lula, a primeira 2002. eleição. Oi? 2002. 2002. 2002, se não me engano. E eu estava nessa época, antes, no governo Fernando Henrique, né? Apesar que eu não estava contratado por meio político, mas por um meio da organização da OMS, né? Sim. OMS e pela OPAS, né? E assim desenvolvi vários trabalhos, desde intranet do Ministério da Saúde, vários programas de saúde, programas de capacitação hospitalar, como se fosse um ISO, né? Aquele programa ISO. Enfim, eu fiz vários trabalhos lá. Mas isso não interessa ao que nós estamos querendo dizer. Só para mostrar que existia um momento em Brasília, e lá eu tocava o terreiro lá. Vivenciando a Umbanda nos seus aspectos. A Umbanda esotérica, mas calcada nas coisas do Tríplice Caminho. Porque o terreiro em Brasília era todo montado nessa condição. Existia um congá com os sinais do Tríplice Caminho, existia desde das coisas do Tríplice Caminho, do mestre Araxamana, ligada à estrela dourada, o mestre Oxanã ligado à estrela azulada, o mestre Yoshananda ligado às coisas da Conferência da Estrela Estrela Rosada, ou seja, criança, caboclo, preto velho. O Tríplice Caminho. Assim eu fiz até essa data, e assim voltei. Iniciava-se em 2003 a Faculdade de Teologia. Eu fiz a Faculdade de Teologia, me transformando num teólogo. Na condição de aluno. Né? Condição de aluno, exatamente, primeiramente. Os primeiros 21 teólogos
umbandista que existiram. Do planeta. Parte desses, porque não tem outro lugar, teologia umbandista. Felizmente, o pessoal hoje não faz mais isso, ou está buscando outras. Não existe mais a Faculdade de Teologia Umbandista em São Paulo, e não existe, fisicamente não existe. A não ser que eles, lá em Itanhaém, montaram, e até agora não falaram nada, mas parece que existia em EAD. Bom, fiz essa questão da faculdade para também me dar condições para as questões das aulas. Antes de existir a faculdade, desde que eu entrei lá, eu dava aulas na Umbanda Esotérica, para o pessoal iniciante, para o pessoal de fora, junto com outros sacerdotes. Me lembro quando, em 93, quando retornei de Ribeirão Preto, que lá estive também durante 3 anos, e com um terreirinho montado lá também, que eu contei aquela história para vocês, acho que na primeira live. Em suma, eu sempre trabalhei nessas coisas e tinha uma identidade com essas coisas. Deixar claro aqui, né? Vendo tudo isso, voltando à questão, quando eu tive meu problema físico e tive que dar um tempo, naquele tempo eu pensei, eu preciso ter as minhas coisas aqui em São Paulo. Porque trabalho, minha esposa é médica, trabalhava e trabalha aqui em São Paulo, pela prefeitura, trabalha em empregos como autônoma, né? Sim. Ela arrumou até em Itanhaém, prestando serviço pela UPA, mas era um trabalho massacrante, onde ficava 24, 36 horas e a prefeitura de Itanhaém acabava não dando um respaldo que nós acreditávamos ser necessário para que ela e outros médicos assim trabalhassem adequadamente, né? Era uma zona, como se fosse uma zona de guerra. Para quem não é de São Paulo, né? A distância entre São Paulo, a capital do estado de São Paulo, e a cidade litorânea de Itanhaém é considerável. Considerável. Ainda tem a questão do trânsito, né? O trânsito natural de São Paulo, o desgaste que existe. Né? O senhor já tem uma certa idade. Some-se essa questão, né? O fato da cirurgia que o senhor fez, uma cirurgia séria, bariátrica, e as complicações que o senhor teve na sequência, né? Então, na verdade, foi um conjunto de fatores que efetivamente dificultava muito que o senhor descesse para a praia, como nós falamos, né? Se deslocasse até Itanhaém com a frequência que muitas vezes se exigia, dado o número de ritos que lá eram realizados. Né? Então, realmente foi algo que acabou, por todo esse contexto, se tornando inviável. Né? É bom você citar isso, meu filho, porque existem sempre pessoas que não têm uma postura, muitas vezes, mental adequada. E eu digo, quando eu falo adequada, que buscam sempre criar situações ruins para outras pessoas. Então, não conheciam o que estava acontecendo comigo e algumas pessoas começaram a acreditar de forma diferente. Mas, tudo bem.
Isso é uma coisa que não existe em meu coração em relação a pessoa nenhuma. A pessoa nenhuma lá de Itaém, pelo contrário, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que tocam para frente as coisas do mestre Arapiaga, assim o faço. Aquilo que aprendi hoje numa outra posição. Qual é essa posição? Eu tive em conversa com o mestre, primeiramente, eu fiz um levantamento de que forma seria o terreiro, quais os sinais riscados que iam constar. Lembrando que o primeiro sinal para que a pessoa, dentro da Umbanda esotérica ou iniciática, possa abrir um terreiro, são os sinais de ordens e direito de trabalho. Direitos de trabalho. Aquele que quer ter um terreiro de fato e de direito. Sim. Essas ordens de direito eu tinha recebido do mestre Arapiaga em 96. Lembre, 96. Curiosamente, o ano em que se deu o surgimento de fundamentos herméticos de Umbanda, né? 10 anos depois do advento do Caboclo Sete Espadas. Né? Isso, é isso. Você lembrou? Você está com a cabeça... Perdão, mestre. Não, você lembrou? Não, perfeito. É uma coisa que eu nem tinha pensado nisso. Naquele momento, ele me deu sinais de ordens de direito. Com aquele sinal, depois, surgiu a possibilidade de Brasília, e assim eu levei lá, em Brasília, os meus sinais de ordem de direito e coloquei os sinais que ele, assim, desejava em relação a coisas do Tríplice Caminho. No Santuário de Brasília. Ou seja, ele compôs, com o sinal das ordens de direito, todos os outros sinais que fazia lá, aqui também em São Paulo. Sim. Bom, voltando agora para 2018, um pouco antes, 2017, que eu falei para ele, mestre, eu vou montar o terreiro, eu quero fazer assim, assim, é dessa maneira que eu me sinto útil. Eu não me sinto útil fazendo... Vivenciando outras formas. Vivenciando outras coisas que não ser aquilo. Só tem uma afinidade natural com... Exato. E não adianta... Tem pessoas que gostam falam que fazem isso, aquilo, não sei o quê. Não estou falando lá dele. Estou falando no geral. Que falam que fazem candomblé, que fazem cantaria, que fazem não sei o quê. E fazem tudo. E eu, sinceramente, eu prefiro fazer algo que eu faço com toda a certeza, honestamente. Não que as pessoas que assim fazem outras coisas não façam. Mas vocês entenderam o que eu queria. Eu acho que deu para entender que... Só sempre vivenciou a Umbanda esotérica. Né? Eu tinha que fazer aquilo. É natural que o senhor desse que assim eu fizesse. Bom, mas indo para essa parte da questão do nome, da questão de o que fazer, o mestre Arapiaga já estava doente. Afinal, ele veio falecer em 2018. Alguns meses depois. Né? No meio do ano. E eu estive em Itanhaém para falar sobre as coisas do terreiro, especificamente 2 vezes, para falar as coisas do terreiro. Porque eu estava lá às segundas-feiras, porque minha esposa trabalhava lá ainda. Eu a levava.
Sim. Eu chegava lá de segunda-feira e procurava o mestre na parte da tarde e conversávamos, quando ele assim podia, porque Muitos ele tinha atendimentos. médico, ele tinha Sim. coisas a fazer do espiritual, enfim, quando assim era possível. Mas naquele momento específico da questão do terreiro, eu estive lá 2 vezes. Na primeira vez, eu falei para ele da minha intenção, mostrei a ele os sinais que eu gostaria de colocar no terreiro e que eram sinais especificamente do Tríplice Caminho. Como especificamente? Porque dentro da lei de Pemba, dentro da questão da Pemba, nós começamos a utilizar sinais que nós chamávamos de sinais do Tembetá, que apareciam eram sinais da lei de Pemba, mas que possuíam um traço horizontal e um que descia, que nós chamávamos de os sinais do Tembetá, que estavam ligados a essas coisas do Tríplice Caminho. Aqueles que já estão ambientados com isso sabem o que eu estou falando. Os que não sabem, basta entrar no site aí e ver lá no Congá como é que mais ou menos o que eu acabei fazendo. Naquele dia que eu mostrei as pembas e coisas assim, nós marcamos uma outra conversa. Nessa segunda conversa, estava eu, o mestre e o Domingo, filho dele, filho carnal dele, o primeiro filho carnal dele. Com a Terezinha. E nas conversas ele perguntou assim para mim, mas Igiberi, qual o nome que você vai dar para o terreiro? No primeiro instante eu falei, mestre, eu vou colocar Templo de Umbanda Caboclo Sete Ondas. Caboclo Sete Ondas. Está me ouvindo bem, né, Guilherme? Perfeitamente. Tá. Ele falou, não, meu filho, você tem que colocar ordem iniciática do Tríplice Caminho. Apesar que isso eu já falei, em texto e coisa assim, quem entrou no site, quem viu, talvez tenha visto isso. Você tem que pôr ordem iniciática do Tríplice Caminho, tempo do Caboclo Sete Ondas, porque você é um mestre de iniciação que pode iniciar pessoas. Você tem que iniciar pessoas. Por isso, tem que ser ordem iniciática do Tríplice Caminho. Não pode ser apenas templo de Umbanda. Não desmerecendo aqueles que têm nome de templo de Umbanda. Só esclarecendo o caráter diferenciado, né, do trabalho que é realizado, que é voltado para os aspectos da iniciação. Isso. Né? Somente isso. Aqueles que receberam o 7º grau, segundo ciclo, o mestre dizia que tinha que ser desta maneira. O que veio depois dele, não conheço ninguém lá, né, nesse aspecto, assim que ele o fazia. Eu falei, não tem importância, mestre. Se é assim que o senhor deseja, assim eu farei. Tudo que eu estava fazendo era das coisas do Tríplice Caminho e relativos, obviamente, uma decorrência da Umbanda esotérica, do Pai Mata, do Vô Mata. Sim, não esquecendo que isso, eu falei lá da faculdade, que eu fiz isso, aquilo, eu estou indo e voltando para mas fazem parte do mesmo assunto.
além da faculdade de teologia, que eu fui lá fazer a bacharelado, né, Guilherme? Sim, primeiro É isso. bacharelado. Eu fui Depois eu tive fazer, a oportunidade, eu inclusive. fiz uma especialização na USP em ciência da religião e depois eu fiz mestrado na USP de ciência da religião. Por quê? Porque na época eu estava dando aula na faculdade e a faculdade precisava que o corpo docente fosse Qualificado, possuísse mestrado. né? Qualificado E assim eu fui academicamente. fazer. E o que eu fiz na PUC? Eu fiz em cima do sinal do caboclo sete espadas, eu fiz a minha pesquisa, o meu trabalho de pesquisa de mestrado. Como eu fiz o meu trabalho também, quando eu fiz na Umbanda, perdão, na FTU, na Faculdade de Teologia Umbandista, eu fiz o meu TCC em cima disso, em cima dos sinais riscados da Umbanda esotérica e fiz uma comparação com banda esotérica, com a Umbanda chamada mista ou traçada, né? Uhum. E coloquei o sinal dos seus sete espadas, traduzindo e mostrando que ele possuía uma aproximação com em várias, eu peguei de vários locais, né? Várias vertentes, mas eu tinha que fazer uma aproximação, como era um trabalho de mestrado, eu tinha que fazer uma aproximação acadêmica daquele sinal com alguma coisa. Eu escolhi de um antropólogo, Sim. que eu busquei uma aproximação com Victor Turner, que era um antropólogo, e ele fez um trabalho com uma tribo africana e que fazia determinados rituais utilizando-se de determinados elementos simbólicos e que, ao pegar num dos desenhos que Victor Turner fez desses rituais, ele se parecia muito com aquele sinal que eu estava falando. Como se parecia? Parecia nas suas disposições representativas. Ah, aqui está o feminino, aqui está o masculino. Sim. Aqui está o eixo central desse trabalho. As oferendas, os campos de atuação. Então, naquele sinal do seu sete espadas, ia mostrar lá, falou, olha, se eu fosse traduzir aquele sinal no aspecto androgônico, ele tinha uma explicação. Significado, sim. Se eu fosse fazê-lo numa explicação cosmogônica, ele tinha uma outra, mas nunca deixando de ter a mesma representação. Sim. Então, essas coisas, seus sete espadas, mestre Orishivara, as coisas do tríplice caminho, as coisas do meu vivencial acadêmico, as coisas do meu vivencial mediúnico, as coisas que eu tive a oportunidade de estar com ele quando ele trouxe muitos pontos cantados, por exemplo, quando existiam os rituais de Amaci, porque ele tinha que chamar por vibratória. Ah, o caboclo, o pessoal de Oxalá, todos que faziam parte, os 7 Oxalás. Ah, os 7 Oguns, os 7 Oxós, enfim. Quando não existia o ponto cantado, ele dava na hora. O mestre Arapiaga, com aquele mediunismo ímpar. Ímpar. Porque... Podem falar o que quiser.
mas mediunicamente incomparável. Conhecimentos que ele trouxe incomparáveis. Não tem um mestre, com perdão, eu vou falar isso, mas não tem um mestre do Pai Mata, do Vô Mata, que trouxe tantas coisas. Então eu tinha que falar, eu tinha que fazer algo que me ia à alma. Sim. E tinha que ser as coisas do Tríplice Caminho. E assim eu estou fazendo. Assim eu estou fazendo. Lógico, fazendo os devidos ajustes, porque eu tenho em São Paulo apenas 2 anos de terreiro. Então, preparar as pessoas que chegaram, que não vieram de lá. Sim. Hoje eu tenho. Nós somos em 25 filhos. Estão chegando outros. E eles estão sendo preparados, tanto em aula, na doutrina, nos aspectos das gírias, dos ritos em si, dos vários ritos, né? Estão sendo preparados para esses aspectos. Porque não pode se perder esse aspecto. Sim, isso é importante da continuidade. É tão importante como qualquer outro? Sim, é tão importante como qualquer outro. Só que esse eu tenho vivência, né? Eu participei muitas vezes, então, obviamente, e tem um porquê dele existir nesse instante. Foi tão importante isso de trazer de volta essas coisas, que o mestre Arapiaga falava, através do Caboclo Sete Espadas, ele falava sobre doutrina tântrica, mântrica e ântrica, falava sobre autocura tântrica, falava sobre... praticava isso no seu consultório, ministrando remédios preparados por ele, que buscavam essa autocura. Sim. Obviamente eu não vou fazer isso porque eu não sou médico, né? Mas vou fazer em cima das ervas, das defumações, enfim, de algumas coisas que me são lícitas fazer. Sim. Né? Naquele momento, então, o mestre falou sobre isso, assim eu peguei, assim eu nominei o terreiro. Hoje, temos 2 anos, apesar dessa pandemia, temos muito trabalho já. Se fosse nos livros antigos, que a gente, quando falava, olha, está no prelo, está para sair determinadas coisas, né? Nós temos cursos já montados, aguardando a questão do término dessa pandemia. Nós vamos aí, logo, logo, estar lançando os banners virtuais para vocês terem ideia daquilo que nós estamos entabulando, criando para as pessoas participarem. Sim. Desde falando da Umbanda esotérica, iniciática, falando de fitoterapia, falando de rituais de magia,
as coisas na magia no mundo, falando de... Enfim, nós temos muitas coisas aí já prontas para dar início, e também teremos cursos EAD, certo, Guilherme? Sim, aproveitando Existe uma equipe só já produzindo todos esses trabalhos. empenhada nesse sentido, mestre. O Calcan, o Bruno, o Iabatsara, o Gustavo, o Iabatayara, o Robinho, Arapuã. tem a Arapuã, o Willis, tem todos já com nome iniciáticos, né? O Aramatã, Aramatã, o Itamarã, o Aratanã, enfim, as mulheres, as Aracibava, o Balcitalá, tem muitas outras que... Para lembrar todos os nomes agora aqui, depois a gente relaciona, mas que estão ajudando a montagem de todo esse processo. O surgimento, então, do nome existiu através disso, no primeiro instante. Muito rapidamente eu fui hoje, né? Falando hoje, né, Guilherme? Sim. Já estou aqui há 1h24, quase, né? Parece que não... Parece que... Gozado que quando estou parecendo Fidel, fico falando, daqui a pouco eu vou dar uma de Fidel Castro, que não parava de falar é que é muito assunto, né? São muitas vivências, né? Muitas histórias, mas é importante esclarecer. Gostaria do seu parecer aí, Guilherme. Meu parecer, mestre, pelo amor de Deus, quem sou eu? Não, na verdade, eu queria só agradecer a oportunidade do senhor. Mais uma vez, o senhor nos concede, de num domingo, esse domingo, Dia das Mães, aproveitando também, felicitando a todas as mães. Falar da maternidade é falar de amor, é falar de afeto, é falar de carinho. É uma coisa que é preciso... Você me lembrou de outra coisa. Pois não, mestre. Só para você, que eu ia citar uma coisa que eu deixei de citar da outra vez. Sim, senhor. Tem pessoas de santo que falecem, nós lembramos isso em nossas páginas e coisas assim. Pessoas que a gente conheceu, por exemplo, o Paulo Rogério, que faleceu, ele essa semana passada, que é o chamado de mestre Juruá, né? E pertenceu às coisas do mestre Arapiaga, depois ele saiu, foi se juntar com outras coisas, montou terreiro, não, porque aquele terreiro que ele tinha já era da avó, né? Falecida avó dele, e que ele faleceu essa semana. Uma semana antes tinha falecido a mãe, todos de Covid-19, né? Dessa doença terrível, desse vírus altamente... É um vírus muito ruim, né? Faleceu também e eu fiz esse anúncio do Lama Gantchen. Sim. Por isso que eu ia citar da outra vez. Lama Gantchen escreveu Autocura 1, 2 e 3. Estivemos no centro de Dharma, aqui em São Paulo, deles, a convite deles. Ele é um lama tibetano que tem templo na Itália, templo em vários outros lugares. Várias cidades. E um dia atendemos das discípulas dele aqui em São Paulo e atendemos, obviamente, nas coisas da Umbanda, né? Sim. E ela, muito agradecida, nos convidou um dia para conhecer, e passou as informações para o pessoal do Centro do Dharma do Lama Gantchen, lá na Vila Madalena,
E um dia fomos convidados, e isso apareceu no nosso Face, na nossa página da OITC, quando estivemos lá e tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, sendo que eu já o conheci através de livros, Sim. dos livros dele, das obras dele, e obras profundas, e fomos muito bem recebidos quando lá tivemos a oportunidade de falar para os seus discípulos, que eram vários que estavam lá, sobre as nossas coisas. Falamos que tínhamos imenso prazer de estar ali, de estar recebendo da casa dele, do templo dele, aquelas vibrações de muita paz. E, enfim, falamos com ele por meio de intérprete, obviamente, né? Porque falar tibetano ainda está um pouco difícil, né? Mas ele ficou muito agradecido de saber que uma outra vertente religiosa estava fazendo esse contato com eles. Mas isso meu mestre falava já há muito tempo, quando falava do contato interreligioso. Coisa que, curiosamente, também eu fiz numa palestra lá no Templo Zulai, aqui em São Paulo, com a reunião de vários outros expoentes de outras religiões, do judaísmo ao islamismo, ao budismo, enfim. E lá estive também, a pedido do mestre Arapiaga também, na época. Preciso colocar essas fotos, né, Guilherme, para mostrar essas coisas, porque a gente vai falando, né, a gente vai esquecendo dessas situações. Nós já publicamos na ocasião uma foto, na foto que estivemos no Centro Dharma, já na página do Facebook, tem lá. Exatamente. Esse encontro com ele. E ele, o Lama Gante, já falava naquele momento que ele precisava fazer aquilo, né, aqueles contatos, porque o tempo dele era curto, né? E foi realmente curto, porque veio a falecer. Pouco tempo depois. Com essas coisas lá na Itália, não sabemos exatamente do que ele veio a falecer, se foi desse problema, do Covid, enfim. Não nos interessa também a questão do porquê da morte. Importa que foi mais uma alma boa, que deixou o planeta mais pobre. Quando o mestre Arapiaga foi embora, da mesma maneira, ele deixou o planeta mais pobre das almas vivas. O que nós vemos hoje em dia campear principalmente a gente tem a oportunidade de ver nas redes sociais, campear a mediocridade espiritual. Então, a gente vê um mestre de tamanho porte, de estofo, como era o mestre Arapiaga nos deixar, como foi o Lama Gante, e outros que deixaram também, né, que seria injusto não citar outros, mas infelizmente não vou ter todo esse tempo, e também minha cabeça agora para lembrar dos nomes nos deixa triste. Um dos que foram embora também, perto da morte do mestre Arapiaga, acho que um mês depois, foi o mestre Taoman, né? Que também... Curiosamente... Mestre de estofo. Curiosamente, um mês depois, foi embora. Desencarne do mestre Taoman. Então, você vê que
Eu acredito que eles foram chamados porque ia existir todos esses problemas que o mundo está passando. Isso é apenas uma dedução minha, tá? Sim, é algo pessoal. Uma coisa pessoal. Sim, sim. Mas precisavam de almas fortes para direcionar todas aquelas coisas. E eu acredito que foram chamados nesse intuito. Aqui, os que ficaram aqui precisam trabalhar muito. Trabalhar em prol das pessoas, trabalhar em melhorias, porque o planeta pede mudança, as pessoas pedem mudança, e nunca esqueço que o valor de uma casa espiritual está diretamente ligada à libertação das pessoas que ali chegam. Ela está diretamente ligada, o seu sagrado está diretamente proporcional à libertação das pessoas que ali chegam. Libertação em quê? Eu estou fazendo a teologia da libertação. Não, não, não. Nada disso. A libertação no sentido de costumes condicionados, de pensamentos condicionados, de sentimentos condicionados, de ações condicionadas. Esse enrijecimento precisa de pouco a pouco deixar de existir. Quando falamos na questão do outro, apesar que isso está muito batido hoje em dia, né? Falar do outro, pensar no outro, coisa assim. A gente tem que mudar a gente mesmo, e é isso que eu procuro passar para os meus filhos, é isso que eu procuro exercitar comigo. Mudança interior faz com que as pessoas que vivem ao seu lado, num processo de disseminação, e não de vírus, mas sim de novos pensamentos, novos horizontes, novos valores, e assim vai fazer com que essas questões que hoje acontecem deixem de existir no futuro. Atentem para esses aspectos. Mudança é extremamente necessária. A mudança, isso aí está mostrando para nós que precisamos ter mudanças comportamentais, quebrar paradigmas, e não ficar isso da boca para fora. Isso passar a ser um exercício, passar a ser uma disciplina, para que, disciplinando isso, nós possamos alcançar a naturalidade no futuro. A gente disciplinando determinadas coisas, a gente alcança a normalidade, a naturalidade no futuro. Então é isso que eu quero deixar aqui nessa live do dia de hoje. Eu não sei o que vai ser domingo, mas nós vamos mudar um pouco isso, né? Porque senão nós vamos ficar falando de coisas do passado e queremos ter assuntos presentes, conversas com o público, né? Aqui vai falar o Cananti, vai falar a Obalcitalá, minha esposa, né? Vai falar o Itaucan, que é também um filho de santo, vai falar o Iabatsara, vai falar o Iabataiara, vai falar, enfim, o Arapuã. Todos eles têm direito a falar. Eu sou um mestre que dou direito a falar. Não que meu mestre não dava, ele dava o direito a falar. Mas falar coisas com propriedade. É isso que precisamos. Almas que realizam, que pensam, que
que são livres. Nós precisamos disso no mundo. E, da mesma maneira, todos eles têm direito a colocar as suas coisas, as suas vivências, enfim. Tá certo? Eu agradeço. Você vai falar algumas coisas, né, Guilherme? Mas eu vou deixar as minhas bênçãos aos meus filhos. Vou deixar um saravá para os que são de Saravá. Vou deixar um Aranauã para os que são de Aranauã. E um axé para os que são de axé. Na verdade, todos estamos juntos. Com certeza. Só que cada um adicionando a sua gotinha na grande fornalha que esse mundo virou. Muito obrigado, minha gente. Fale, Cananti. Muito obrigado. Benção, mestre. Eu queria agradecer novamente a participação do senhor. Já estamos em 1h32, salvo engano, de live. Acho que é um recorde. Mas eu insisto, eu acho que nós estamos falando de um período significativo, né? Desde o advento da Umbanda Esotérica, na década de 50, em 1956, o lançamento da primeira obra literária que abordou efetivamente esses aspectos da Umbanda, Umbanda de Todos Nós, publicada pela gráfica editora Esperanto, às custas do mestre Muxidi Apakani, até os dias de hoje, transcorreram-se muitas décadas, né? Então são muitas experiências, são muitas vivências, né? Então há muito a ser dito. É importante que as pessoas entendam que tudo tem uma origem, tudo tem um começo, né? Estamos falando de uma tradição, estamos falando de uma linhagem. O senhor é discípulo de Mestre Arapiaga, que foi discípulo de Mestre Apakani. A ordem iniciática do Tríplice Caminho, ela foi fundada em decorrência de um processo, existe um contínuo. Então, o senhor explicou em que contexto, nessas 3 lives, em que contexto surgiu a Umbanda Esotérica, como que por dentro da Umbanda Esotérica, os aspectos da Umbanda Iniciática, eles a partir de 1986 iriam surgir, como que o corpo mediúnico foi preparado para que pudesse vivenciar esses aspectos da Umbanda Iniciática. O senhor falou para a gente da afinidade que o senhor tem com essa vivência e como o senhor hoje dá continuidade a todos esses aspectos por meio da Ordem Iniciática do Tríplice Caminho, templo esse que foi fundado sob a direção e bênçãos do astral superior e do seu mestre, o mestre Arapiaga. Acho que isso foi muito importante esclarecer para que nas nossas próximas lives, nós, feito esse esclarecimento de como surgiu, né, a Ordem Iniciática do Tríplice Caminho, possamos adentrar em aspectos agora da doutrina do Tríplice Caminho, né, da doutrina tântrica, mântrica e yântrica. Então fica aqui o meu agradecimento ao senhor, a todos que participaram da nossa live e o pedido que nos acompanhem nas nossas redes sociais e no próximo domingo, a nossa próxima live. Meu mestre, a sua bênção, hoje e sempre. Muito obrigado. Benção a todos.